Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rita Rodrigues e você está no canal Vidas em Comum. Aqui eu conto histórias reais, tá? E quem quiser mandar a sua história, mande para o meu e-mail que está na descrição abaixo. Vocês poderiam, por favor, curtir, compartilhar e se inscrever para que esse canal cresça, né? Se vocês se inscreverem, ele vai crescer cada vez mais. E hoje eu estou com uma história muito linda e eu espero que vocês gostem. E depois que eu terminar a história, vocês deixem nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Bora para a história de mais uma Alice. Oi Rita, tudo bem? Moro na cidade de Novo Horizonte, sou casada e tenho 3 filhos. Minha história é de muita superação e queria deixar para vocês um pouquinho dela, pois hoje consigo falar sem sentir dor e tristezas. Desde pequena, meus pais tentaram me criar com muito amor. Eu tenho 2 irmãos e eu sou a única mulher. Meu pai era alcoólatra e minha mãe tentava ajudá-lo para que nossas vidas fossem um pouco mais leves, porque, como vocês sabem, uma pessoa quando bebe muda e isso causa brigas e com 3 crianças tudo fica pior. Verdade, gente, é uma situação muito triste, né? Quando há alcoólatra na família, então a família fica muito desequilibrada, muito sensível, né? Muito triste isso. Eu era uma criança muito alegre, não dava muita atenção a esses momentos quando meu pai estava embriagado. Eu tentava fazer outras coisas e não focar nele. Ele bebia todos os dias e quando chegava tinham roubado seu salário e às vezes machucado, porque caía na rua. Eu não entendia muito bem isso, mas eu ficava muito triste e ao ver minha mãe triste, isso me doía ainda mais, não sabendo o que fazer. Deve ser muito triste, né, gente, ver a mãe da gente chorando por conta desses fatos, né, que o pai bebe, cai na rua, chega ensanguentado, é muito triste. Então, a dor que a Alice deve ter sentido não deve ter sido fácil para ela, né, gente? Mas com o passar do tempo, tentando fazer de tudo para que meu pai parasse de beber, minha mãe se separou. E disso vieram as dores da separação. Sim, não só da separação dos meus pais, mas também a separação de nós, filhos, com a minha própria mãe. No começo, ela até tentou ficar com nós 3, mas era muito difícil, porque ela tinha que trabalhar. E como deixar 3 filhos sozinhos, sem nenhum adulto para fazer companhia? Deve ter sido horrível, né, Alice? Porque você ficar longe da sua mãe, dos seus irmãos, do seu pai, uma família que se desestruturou totalmente. E uma criança, no momento, ela não consegue digerir, né, essa situação, ela deve ficar muito confusa, né? Assim como você deve ter ficado. Foi aí que decidiu que cada um fosse morar com uma família que era a nossa mesmo. Então ela foi morar com a própria família, né, no meio das pessoas mesmo que ela conhecia, não de famílias aleatórias, né. Meus irmãos tomaram outro rumo, porque já eram mais velhos e eu fui morar com a família da minha cunhada. Na época meu irmão era noivo e assim puderam me ajudar. Nessa família eu só tive alegrias, aprendi muito. Eu fui muito feliz com eles. Lembro que na época eu tinha que tirar notas boas, porque senão eu não podia ir para o clube nos finais de semana para a piscina com minhas amigas. Antigamente tinha muito disso, né, a criança tinha que tirar nota A, que era nota A, B, C, D e E, né? E aí se ela não tirasse nota A, ela não poderia brincar, ela ficava tipo de castigo, né? No caso da Alice não era castigo, mas ela ficava sem ver as amigas, né? E é muito gozado, né? Porque hoje em dia não tem mais isso, né? As crianças tiram nota ruim, o pai, a mãe não faz nada, deixa pra lá e vida que segue, né? Eu sempre fui uma criança alegre, fazia amizades muito fácil. A cidade que eu morava era pequena e todos se conheciam e eu fui muito bem recebida. Às vezes, à noite, eu chorava de saudades da minha mãe, porque ela não podia me ver sempre. Era muito longe onde eu morava e ela só conseguiu ir me ver uma vez no ano. Morei nessa cidade por 1 ano e foram dias maravilhosos, onde eu só tinha muito amor e me sentia muito acolhida por eles. Olha, veja bem, a Alice, ela tinha
ela estava longe da mãe. Além de estar longe da mãe, só via a mãe uma vez no ano. Olha só que dor, né? Porque a criança, ela quer a presença da mãe, né? Ela quer conversar com a mãe, ela quer ter aquele aconchego da mãe, aquele carinho, ela se sente acolhida, né? E a Alice não tinha, gente. Ela estava longe da mãe dela. Ainda bem que ela estava com uma família que, né, tratava bem, que acolheu ela com muito amor, com muito carinho, respeito. Mas era muito triste para ela, porque daí à noite, quando chegava a noite, quando estava todo mundo dormindo, ela deitava e chorava por falta da mãe dela. Me divertia muito. Ia para o clube com minhas amigas, andava de bicicleta e eu me sentia a menina mais feliz do mundo. Ai, que delícia, né? Quando eu soube que teria que deixar aquela família que me acolheu, me ensinou a ser um pouquinho melhor como ser humano, eu fiquei arrasada. Aí ela teve que deixar essa família, né? Porque ela já tinha ficado 1 ano com essa família e foi o propósito, né? De ficar com ela, ajudar a mãe dela nesse 1 ano que ela fosse ficar, né? Lá. E a Alice, por ser sensível, uma criança carinhosa, por ser o que ela era, né? Ela chorou muito e sofreu muito nesse momento. Na despedida, todos os meus amigos foram se despedir de mim. E eu me entreguei ao choro. Mas tive que aceitar e fui embora, com muita dor no coração, mas com muitas lembranças boas de pessoas que me ensinaram tantas coisas e ficaram no meu coração. Ainda bem que ela era uma criança alegre, uma criança que compreendia, né, o que estava passando. Ela tinha essa bondade no coração dela, não se revoltava, né? Porque tem muitas crianças que se revoltam hoje em dia. E antigamente também, né? Então, ainda bem que essa Alice, ela era uma menina muito especial, né? Fui morar com meu tio, irmão da minha mãe. Foi uma época em que eu sentia mais saudades da minha mãe. Sabe aquela vontade de conversar com sua mãe, de abraçar ela e sentir que está protegida? Pois é verdade. Tem uma fase, né, gente, que a gente quer ficar com a mãe, quer sentir a presença da mãe, se sentir acolhida, protegida, e a Alice não tinha a mãezinha dela por perto, estava longe dela. Meus tios eram maravilhosos comigo, muito religiosos, eu ia na missa todos os domingos, fiz a primeira comunhão e me sentia muito querida por eles. Era uma cidade pequena também, mas muito bonita e me senti acolhida novamente. Lá fiz vários amigos. Ia para o clube, andava de bicicleta e tinha até um peixe que crescia dentro de uma lata de tinta. Olha que legal, gente, um peixe. Ela criava um peixe dentro de uma lata de tinta. Hoje em dia, você quer cachorro, quer gato, quer sei lá o que você quer. E ela tinha um peixe que ela gostava de criar ali na latinha de tinta, gente. Olha, e ela levava para lá e para cá essa lata de tinta com o peixinho dela. Olha que belezinha. Meus tios me deram a base da religião. Eram bem rígidos, mas amorosos comigo. Lembro que meu tio tinha um empório e minha tia tinha uma lojinha ao lado, onde eu passava as tardes com a moça que vendia para ela. Foi um ano muito gostoso. Teve várias ocasiões de alegria intensas. Então o tio dela tinha um empório que naquela época, empório o que era? Aquela que vendia arroz, feijão, tudo naqueles sacos de estopa, sabe? E você pegava com aquelas canecas assim, sabe? E a tia, a tia dela, né? O tio tinha um empório e a tia tinha uma lojinha ao lado de lembrancinhas, de pequenas coisinhas que hoje a gente chama de R$1,99, né? E ela ficava a tarde inteira lá com a mocinha que vendia as coisas para a tia dela. Tinha um pé de jabuticaba no quintal, onde minha tia, logo que cheguei, me mostrou. E ela disse que se eu colocasse água todos os dias, iria dar jabuticaba o ano inteiro. Ai, que delícia, gente, jabuticaba, adoro. E foi o que eu fiz. Aguei ele o ano inteiro e ele me retribuiu com lindas e saborosas jabuticabas. Que delícia, né, Alice? Você morar no local que tem pé de fruta. Deve ser maravilhoso você ir lá e colher, subir no pé, pegar um monte de jabuticaba. Já pensou que delícia, gente? Eu adoro essas coisas. Bem, chegou o dia da despedida, onde eu tinha que ser forte,
porque mais uma vez iria deixar aquelas pessoas que eu tinha criado um afeto muito grande. Ai, meu Deus do céu. No dia chorei tanto, mas tive que partir mais uma vez. Aí foi nessa época que minha mãe estava trabalhando e resolveu ficar comigo, porque ela também sofria com a nossa separação. Então, a Alice, ela foi embora, né, dessa cidade novamente, teve novamente a despedida, sofreu demais, né, porque era uma menina super sensível, mas ela também iria ficar com a mãezinha dela. Ela ia ter a chance de morar com a mãe, né, que bom, que graças a Deus a mãe conseguiu, né, resgatar esse lado, estava trabalhando e a Alice já estava um pouco mais velha, poderia ficar sozinha em casa e a mãe trabalhando. Foram anos de muitos sacrifícios, tudo era muito difícil. Minha mãe trabalhava e eu estudava, eu cuidava da casa, mas a minha alegria era estar com ela e isso me deixava muito feliz. Ao passar dos anos, meus irmãos se casaram e eu também. E nada foi fácil na minha infância, mas aprendi que temos que deixar as coisas leves com o que temos em mãos. Então, ela se casou, os irmãos se casaram e deu tudo certo, né? Ela formou uma família, passou tudo isso, mas ela não se revoltou. Ela não criou uma casca dura nela. Ela não culpou os pais por essa separação e por ter deixado ela cada ano com uma família. Ao contrário, ela aprendeu muita coisa. Ela aprendeu a se virar sozinha desde pequena, né? Isso é muito bom e eu fico muito feliz por você, viu, Alice? Nunca culpei meus pais por ter passado por tantas dores e afastamento deles. Foi necessário e hoje tenho uma família que eu amo e faço de tudo para ficarmos unidos. Meus pais já faleceram, mas quem eu sou hoje foi pelo que eles me ensinaram e agradeço por tudo que passei. Olha que legal, né, gente? Ela passou por tanto sofrimento, por tantas dores e separação, né, de uma criança dos pais, não é fácil. E ela não guarda rancor. E isso faz um bem danado para ela, porque ela pode viver em paz, né? Quando você guarda muita raiva, muito rancor dentro de você, de uma outra pessoa, que seja, quem sofre é você, não é a outra pessoa, você está fazendo para você. Então não guarde dor, não guarde tristezas dentro de você. Tudo é aprendizado. Tudo que você passar na sua vida é aprendizado. Quero agradecer você, Rita, por nos dar um espaço para contar a nossa história e desejo que muitas Alices também se sintam assim como eu me senti, acolhida no meio de tanto sofrimento que já passamos. Sucesso sempre para você. Beijos. Eu é que agradeço, Alice. Nossa, estou muito feliz por você ter mandado a sua história, muito linda, uma história de superação, uma história cheia de riquezas, né? Que no final você nos mostrou que quem era forte mesmo era você, por ser uma menina na época, né? E fico muito feliz por você ter nos compartilhado essa história, tá? E desejo que outras Alices também, você que está me vendo agora, mande a sua história aqui para o meu e-mail, eu vou contar a sua história. E como eu já disse para vocês, vocês são minhas Alices, jamais vou falar o nome real de vocês, ok? Muito obrigada por estarem no canal, se inscrevam, por favor, para que esse canal cresça o quanto antes possível para que nós nos tornamos uma família. Muito obrigada por tudo, gratidão sempre.